temporada. Já agradecer ao nosso vice-presidente pelo título. Ah, velho, vocês querem, né? Ah, vamos lá. Eu sei que vocês estão doidos para dar uma cacetada no Armandinho, Gaguinho do Parque São Jorge. O nosso Gaguinho do Parque São Jorge. Vice. Aí, um bom apelido pro Armandinho. Não tem um estoquista também, né? Mas vocês escolhem entre o estoquista e o Gaguinho, né? O Gaguinho estoquista. Bom, aí vocês escolhem. Vice do Corinthians chama torcedor de otário. Dei uma Copa do Brasil e ainda reclama. Pois é, estou falando para você, a redação não perdoou o Armandinho do Dodô Osmar. O vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, bateu boca com torcedores do Corinthians nas redes sociais nesta quinta-feira. Em uma das mensagens, o dirigente chamou o interlocutor de otário. A troca de farpas aconteceu nos comentários de uma publicação feita por Armando Mendonça celebrando o título da Copa do Brasil. Nos comentários, ele afirma que é alvo de um massacre que se formou nas redes sociais a partir de uma suposição frágil, injusta e conveniente de que palavras duras ditas em um contexto mais amplo teriam sido direcionadas a mim. Vale destacar que isso daqui, inclusive eu acho que está na matéria aqui, ó, o vice faz referência ao discurso do Memphis, no vestiário do Maracanã, no qual criticou o vazamento de detalhes do seu contrato. Vale destacar que ele era o presidente do Corinthians à época, né? Dias depois do retorno do Augusto Melo, aconteceu o vazamento completo do contrato, que virou, durante o ano de 2025, o grande objeto de desejo da diretoria atual, do Stabile, do Conselho Deliberativo, do André Sanches, do que vocês entenderem mais nefasto em relação à tentativa de derrubar um dos principais jogadores do Corinthians na temporada. Então, assim, a correlação não há como objetivamente indicar que foi o vice-presidente, mas, por óbvio, o Memphis ou as pessoas que estão ali dentro do Corinthians têm um conhecimento maior do que o que tem aqui fora. E a matéria cita claramente, com referências a diversas fontes ouvidas, isso aí está na matéria do GE, que teria acontecido ali uma discussão, não, mas um discurso do Memphis contra aquele que vazou, estava dentro daquele grupo. E é óbvio que nenhum jogador, nenhuma comissão técnica, nenhum diretor de futebol vai fazer isso para atacar o seu principal jogador. Tanto é que o Fabinho Soldado blindava os jogadores exatamente da política suja do Corinthians. Sobrou, então, para possivelmente o Stabile e o Armando Mendonça, que estavam ali, ou o Rubão, não sei. Mas convergiu para ser o Armando Mendonça. E digamos assim, alguma sindicância gerou essa oportunidade de saber quem foi o último a mexer no contrato do Memphis, disponibilizar para a imprensa. Só que os jornalistas sabem disso. Eles não vão externar a sua principal fonte, que em tese poderia ser o vice-presidente do Corinthians, para alguns sempre foi. Tanto é que foi entrevistado ali pelo jornalista investigativo. Mas lembrando que o primeiro a sair foi o GE e depois todo mundo teve acesso a esse contrato. Mas ele disse, não sou eu não tenho nada a ver com isso, essas frases do Memphis não me atingiram. Mas todo mundo, na matéria está claríssimo que está fazendo referência ao próprio vice-presidente Armando Mendonça. Está na matéria. O GE apurou que o camisa 10 não confia em Armando Mendonça. Ninguém confia em Armando Mendonça. Quem confia? Só a laia dele. O 82, que é o movimento Centrão Grande. Sei lá se eles confiam, né? Mas só o movimento Centrão Grande e os parasitas que ainda residem no Corinthians. Os mesmos que estão lá no comando. Só essa galera. Quem comanda é Armando Mendonça? Quem confia em Armando Mendonça? Ninguém confia em Armando Mendonça. Direcionou a ele parte das críticas feitas no domingo após o título sobre o Vasco. Em um dos comentários, um torcedor pede a Armando para deixar o Corinthians. Na resposta, o vice disparou. Por quê? Tirei o presidente que roubava, deu uma Copa do Brasil e ainda reclama. Dei uma Copa do Brasil. Dei uma Copa do Brasil. O que vocês fizeram para dar uma Copa do Brasil, gente? O que vocês fizeram, Armando? Quantos titulares vocês contrataram, Armando Mendonça? Vocês fritaram o principal responsável pela blindagem do Corinthians, que era o Fabinho Soldado. Foi isso que vocês fizeram. Durante toda a temporada, vocês fritaram o principal atacante do Corinthians, que foi o Memphis. O que vocês fizeram, Armando Mendonça? Vocês mais atrapalharam do que ajudaram. Vocês sempre foram contra o clube. Vocês sempre, como qualquer tipo de prefeito que entra, oposição entra, querem acabar o que foi feito anteriormente. Mas, infelizmente, para vocês não conseguiram alterar o elenco do Corinthians. O único acréscimo foi o Vitinho, que era o reserva.
Um reserva vocês acrescentaram no elenco. Os 11 já estavam lá. A zaga, toda a zaga foi do elenco 24. O meio-campo todo de 24. O ataque todo de 24. Tudo 24. O que vocês efetivamente fizeram? O que vocês deram? Vocês não deram nada. Dirigente não dá nada. Nenhum deles. Nem o Stable, nem o Augusto, nem o Duílio, nem o Andrés. Ninguém dá nada. Político adora roubar protagonismo dos que eventualmente fazem o esforço, que são os treinadores treinando e os jogadores jogando. Ponto. Político não faz nada, a não ser sugar oportunidade e imagem de jogador. Político é o maior parasita, o maior câncer que existe dentro da instituição. Ponto, é isso. E aí, sabendo que ele não fez zorra nenhuma, porcaria nenhuma, ele ainda chega na frente de torcedor dizendo: eu que dei uma Copa do Brasil. Você fez o gol, meu filho, você fez a defesa, você defendeu o pênalti, você fez a tática do jogo. O máximo que você fez é não dar o uniforme. Isso você conseguiu. Contra o Fluminense, você não conseguiu ter um uniforme principal, pedindo de joelho para o Fluminense trocar de uniforme para a gente colocar um uniforme B. Isso você conseguiu. A vergonha da história do Corinthians. Tem que se humilhar para colocar uma vestimenta diferente, porque o incompetente do estoquista, que é o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, não conseguiu fazer uma logística de vestimenta. Incompetente até nisso. Era incompetente. Você não fez nada. Político nenhum faz nada no Corinthians. Quem faz é jogador. É cobrado para isso, recebe para isso, recebe muito bem para isso. Político que gosta desse tipo de enfeite para se colocar acima de todos, né? Acima da história. Né? Como o Mário Gobi, se não existisse renovação e transparência, o Corinthians não seria um time de bairro. São os políticos que tentam roubar o próprio valor da instituição. É isso que é. O político quer ser maior que a instituição. Por isso que eles se consideram donos. E o Armando não é muito diferente disso. Certo? Uma coisa que o senhor não é Corinthians. Suma do Parque São Jorge para o bem do Corinthians. Falou o corintiano que ajuda muito o clube. Vai curtir o título, seu otário. Aqui, os dois discutindo nas redes sociais. Isso. E a liturgia do cargo, seu Armando? Você é vice-presidente e é a imagem do clube. Você tem que zelar com o patrimônio. O patrimônio do clube também é torcida, viu, seu Armando? Estoquista. Seu estoquista. Né, gaguinho do estoquista. Pediu a expulsão do Andrés? Não, né? Aí fica... Andrés. Você não sabe o que você quer fazer com o Andrés, né? Aliado seu, estoquista. Dito isso, vamos lá. Por favor, nos dê presente nesse Natal a sua saída do Corinthians. Deixe o Corinthians seguir. Por quê? Tirei o presidente que roubava, dei uma Copa do Brasil e ainda reclama. É isso aí que o Armando... ele acha que ele que fez o gol, né? Então tem que tirar o gol do Memphis, transportar para o Armando Mendonça. Aliás, que teria, hipoteticamente, segundo ali, tem uma desavença, porque o Memphis considera que ele teria vazado o contrato. Parabéns, estoquista. Imagina a energia de ser odiado por 32 milhões de pessoas. Curta o título, demos para vocês. Mas se acha maior, viu, velho? E aí, por aí vai. Esse é o senhor, né, que acha da Movimento Centrão Grande, viu? Não esquece não. Lembrem-se desse senhor. Movimento Centrão Grande. 82 é a cara do Armando. É esse tipo de pessoa que acha que é maior do que o Corinthians. Movimento. Não sei porque está saindo um R no meio aqui. Centrão Grande, é porque eu acho que o Centrão, né? Bota o R ali e acaba ferrando. Movimento Centrão Grande. Mas é isso. Armando entrou em rota de colisão com o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, e mais recentemente esteve envolvido em outra polêmica. O Cartola foi apontado como figura central de um relatório que apontou desvios de uniformes. Cadê? Você vai cuidar do seu CPF, Armando? Não vai cuidar, né? Só vale para os outros. Para você, você é inocente, né? Até que se prove o contrário. Deveria ser sim para todos. Mas você, como é o promotor, não pode ser acusado, né? Não pode ser acusado. Armando tem mandato até o fim de 26, espero que seja expurgado desde então. Tá aí, minha gente. Armando Mendonça.
o nosso vice-presidente, que se acha, né, mais importante que jogadores, mais importantes do que a instituição, mais importantes do que tudo. E xingando o torcedor, rapaz. No Corinthians agora vale tudo, só não vale quebrar a lei do Gil. Parabéns ao estoquista. Continue assim, porque o ódio, neste caso, no sentido de aversão, ranço, oposição a políticos no Corinthians só cresce. E temos que agradecer sempre a esses políticos, porque cada vez que eles falam, cada vez mais o torcedor tem aversão a vocês. E o Armando é simplesmente uma representação da aversão que todo torcedor tem que ter. É impressionante. Vamos seguir em frente, porque acabou de sair agora no GE, né? Agora há pouquinho, 10 minutinhos atrás aí, a informação que, na verdade, já tinha sido apurada por outro segmentado, que não ia ser comentado aqui, mas agora temos aqui o GE com Vitor Chicaroli. Fonte fidedigna. Exatamente. Aqui, ó. Comissão de Ética do Corinthians apura insultos de vice-presidente nas redes sociais. Quem é o vice-presidente? O nosso estoquista, olha lá. Ó. A Comissão de Ética do Corinthians instaurou um procedimento preliminar. Atentem-se a esta situação. Um procedimento preliminar. Quem é que está apurando? A Comissão de Ética. Por que não está na Comissão de Justiça? E por que você instaurou de ofício? Pois é, rapaz, que coisa curiosa, rapaz. Que procedimentos novos. Acho que mudaram o estatuto e não estão sabendo. Ele começou? É que depende do CPF, pô. O CPF que tiver lá vai depender. Cada um vai ter um jeito diferente de ser. Estão pulando etapas, né? Os caras estão pulando etapas. Mas achei curioso. Não é pulando etapa, agora tá fazendo o modo correto. Pois é, não, porque antes eles tinham etapas muito longas, agora é para cortar a cabeça logo, olha lá. A Comissão de Ética instaurou um procedimento preliminar para apurar palavras usadas pelo vice Armando Mendonça em discussão com o torcedor nas redes sociais. Nesta quinta-feira, o dirigente escreveu em não só um, viu? Aqui é porque acharam só um. Deixa eu falar um negócio aqui. E o Rubão? Não pode, o Rex não aparece isso. Ele não fez nada. Perto do que o Rubão faz, ele não fez nada. Não, o Rubão é muito mais agressivo. Muito mais agressivo. Ele foi um gentleman ainda, perto do Rubão. Nossa, o Rubão já deveria... Aliás, há muito tempo deveria estar na mira da Comissão de Ética, mas o Rubão é Rubão, né? Tem umas costas, tem largas, né? Muito largas. Deve ser pelo tamanho. Mas tudo bem, dito isso, nesta quinta-feira, o dirigente escreveu em um comentário de sua própria publicação que tirou do clube o presidente que roubava. Essa declaração veio como resposta a um torcedor que pediu para ele deixar o timão. Por quê? Tirou o presidente que roubava, dei uma Copa do Brasil e ainda reclama? Foi essa aqui a publicação que já foi tratada. Para a Comissão de Ética, essa afirmação pode comprometer a imagem do clube perante patrocinadores e outros parceiros. Só essa fala aqui, pô, chamou o cara de OT, outro, né? Tem várias publicações dele aqui. E para cima de torcedor, não compromete a imagem do clube, não. Pois é, rapaz, nosso presidente do Conselho Deliberativo, né? Com aquela imagem maravilhosa. Se for pelo raciocínio dele, ele se enquadra na mesma prateleira do Augusto Melo. Pois é, mas aí, né? Não tem muito como fazer. Os caras não podem ter a mesma peso e medida para aliados e inimigos. Então vamos lá. Pois é, você sabe como é que é. Para a comissão, essa afirmação pode comprometer a imagem do clube perante os patrocinadores e outros parceiros, além de expor a instituição de maneira negativa. Como não houve detalhes ou provas no comentário, a comissão, liderada por Leonardo Pantalaio, pediu esclarecimento imediato de Armando Mendonça para contextualizar suas falas. A informação foi noticiada inicialmente pela Central do Timão, confirmada pelo GE. Armando Mendonça utilizou suas redes sociais para celebrar a conquista da Copa do Brasil. Nos comentários, ele reforçou que é alvo de um massacre que se formou nas redes sociais a partir de uma suposição frágil, injusta e conveniente. Não é suposição. Não, tem uma auditoria, interna. Não é suposição. Ele tá no e-mail, Xará. Você tem de vigia. Você se titulou, já era, meu amigão. Dito isso, de que as palavras duras ditas em um contexto mais amplo teriam sido direcionadas a mim. Uau! E se referiu ao discurso de Memphis, ainda no vestiário do Maracanã, após a decisão contra o Vasco, no qual criticou o vazamento de detalhes do seu contrato.
O mandato do vice vai até o fim de 26, mesmo período do presidente Osmar estável. E aqui, ó, falou do Corinthians que ajuda muito o clube, vai curtir o título, seu otário. Aqui é o que eu falei do seu otário aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo? O pessoal tem a liturgia do cargo, né? Liturgia do cargo voando aí. É um nível baixíssimo. Com certeza. É rasteiro. Olha a conduta. Isso é conduta do nosso vice-presidente, rapaz. Tá reclamando do vice? Não pode, não. A pig do tic-tac, do tic-tac. Daí você tem aí o estoquista. Só com palavras baixíssimas, né? O estoquista. Daí você tem aí também o outro lá que querendo bater em 3 mil torcedor. É o nível corintiano, pô. Tem dirigente aí voando, pô, nesses níveis corintianos de hoje em dia. Mas tá aí o Armando Mendonça, alvo de apuração preliminar. Não vai dar em nada, tá? É só para ter uma resposta ao torcedor, porque hoje houve uma convulsão nas redes sociais. Hoje os torcedores comuns, né? Absolutamente possessos com essa movimentação do Armando. O Armando, primeiro, se rogando como se ele tivesse feito alguma coisa. Segundo, não fez nada. O Augusto Melo fez muito mais que você. Nem se compara. A única coisa que ele fez foi vazar contratos de alguém, né? Eu acho que eu vou repetir o que eu falei. Para mim, não existe presidente que fez coisa nenhuma. Quem faz é jogador dentro de campo, treinador para treinar, quem sabe o executivo para blindar, e o resto não dá. É contraditório. Como que ele ajudou se ele falou que o Augusto não deixava ele fazer nada? Explica aí para mim, vai, bonitão. Explica para mim aí, vai. É que ele articulou com os outros para tirar o Armando nos deu uma Copa do Brasil. Camisa 10 ou camisa 9? Não sei. Quem foi? O camisa 2, que é o do Mateuzinho? Aqui, ó. Assim, ó. Assim. No PlayStation. Você tá de brincadeira, viu? O pessoal também tá de brincadeira. Bom, de qualquer maneira, tá aí. Armando Mendonça vai ser alvo. Não se pronunciou depois dessa bagunça que ele proporcionou na noite de Natal. Armando conseguiu criar uma confusão absurda aí, viu? Em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, é o nosso querido Armandinho, campeão da Copa do Brasil, né? Será que terá um busto do Armandinho? Não vai ser presidente, viu, Armando? Só para constar, não vai conseguir.